Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Mariana, Ouro Branco e Santa Fé de Minas. Hoje, beijo super especial para a galera de Salvador, na Bahia, que acompanha o Minas Esporte pela internet no bandmg.com.br/Minas Esporte. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Libertadores para o Cruzeiro, Guarani na Arena do Jacaré. Sem Gilberto, a inversão dos laterais, com o lado direito mais forte do adversário, pelo menos na teoria de Cuca. Copa do Brasil para o Atlético, o IAP no Maranhão. E a zaga, agora com a volta de Hever. Quem vai sair? Campeonato Mineiro, Vila Nova vence o Democrata e assume a 4ª posição no estadual. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Guto Rabelo, obrigado pela presença. Boa tarde, Mara, é sempre um prazer. Prazer é nosso te receber aqui. Boa tarde, Felipe Ribeiro. Boa tarde. Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, com o Cruzeiro e Guarani. Libertadores na Arena do Jacaré. Vencer em casa, fazer 50% dos objetivos na fase. Os pensamentos, é claro, da comissão técnica. Vencer o Guarani do Paraguai hoje à noite significa para o Cruzeiro dar um grande passo e ficar bem perto da classificação à próxima fase da Libertadores. A gente tem que entrar com tudo, né? Tá acima do Guarani, sabendo que é uma equipe que sabe jogar fora de casa, então a gente tem que entrar com tudo e tentar a gente fazer o gol, né? Que vai ficar mais fácil. E a tabela da Libertadores, de certa forma, ajudou o time mineiro. Depois de golear o Estudiantes da Argentina por 5-0 na estreia da competição, o Cruzeiro agora volta a jogar na segunda rodada ao lado da própria torcida. Logo de início, 2 jogos em casa para o time deslanchar no torneio. Jogando em casa a gente não pode pensar em perder pontos, né? Porque a Libertadores é jogar fora de casa, a gente sabe que é muito difícil, então quanto mais pontos somarmos em casa, mais facilita a nossa classificação. Este ano o regulamento da Libertadores tem uma diferença em relação a 2010. Agora em todos os grupos, o segundo colocado já tem vaga garantida na segunda fase do torneio. Por isso, aquela equipe que vencer as 3 partidas em casa e somar pelo menos 2 pontos fora, praticamente garante a classificação. E nas contas de Cuca, se o Cruzeiro somar 6 pontos nas 2 primeiras partidas, o time já garante meio caminho andado para chegar à segunda fase. Eu acho que esse número aí te leva à segunda fase, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Hoje é pensar só no Guarani e fazer o melhor para vencer essa partida. Por isso, Cuca e os jogadores, mais uma vez, contam com o apoio da torcida. Mesmo em 7 Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte, a força do Cruzeiro continua vindo das arquibancadas. E nós temos que estar pronto para fazer o nosso jogo. Esperamos que o estádio esteja mais lotado, né? Que nossa torcida está fazendo a diferença. Então a gente tem que estar pronto para o jogo de amanhã. Tá, então, o Cruzeiro, daqui a pouquinho a gente vai falar do time, dessa questão dos 50% de aproveitamento aí que a comissão técnica tem falado nesse sentido. Agora, olha só, o recadinho da Netshoes hoje é especialmente claro para você, torcedor cruzeirense. Como vocês sabem, a Netshoes virou um patrocinador oficial da Raposa. Está com o logo Netshoes estampado nas mangas. Olha só como a nova camisa do Cruzeiro é linda, não é? Ainda mais bonita e diferente de todas as anteriores. Encontre na Netshoes camisas oficiais 2011 do Cruzeiro por apenas R$ 169,90. Olha, isso mesmo, o manto sagrado cruzeirense por apenas R$ 169,90. Olha só que maravilha, linda, não é? Você pode dividir em até 8 vezes de 21 e 24, sem juros, olha que bacana. E o melhor, ainda com frete grátis. Quer mais motivos para comemorar, torcedor cruzeirense? O frete é grátis para todo o estado. Não perca tempo. Acesse netshoes.com.br e garanta já a camisa Reebok oficial do Cruzeiro. Netshoes, todo mundo tem um esporte. O nosso é facilitar o seu. Netshoes. Muito bacana a camisa do Cruzeiro, super sucesso na nossa promoção, mais de 10 mil e-mails para ganhar a camisa do Cruzeiro e do Atlético, sempre agradecendo você. Daqui a pouquinho a gente vai falar da promoção das camisas do Alex. Guto, 50% de aproveitamento, essa vitória é muito importante, né? Fundamental. O Cruzeiro encaminha a classificação para a próxima fase da Libertadores e venceu o Guarani. E eu acho que não tem erro, Dilmara. O Cruzeiro é favorito e vai vencer o jogo. O time adversário é limitado, vai jogar na retranca.
mas eu acho que se prevalecer o Cruzeiro como foi no jogo contra o Estudiantes, se impondo, o Cruzeiro vai vencer o jogo, vai somar 6 pontos e deixar muito bem encaminhada essa classificação. Agora, Felipe, daqui a pouquinho, é claro, a gente vai falar das modificações que o Cuca faz na equipe, mas no jogo contra o Estudiantes, o Cuca revelou, né, a motivação da questão de ter perdido a Libertadores para o próprio Estudiantes, a questão da rivalidade, né, o de estar mudando o foco. Qual será a motivação que o Cuca se utilizou para esse jogo contra o Guarani? Edmara, a motivação em si já é o jogador vestir a camisa do Cruzeiro, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Disputar uma Copa Libertadores é algo que acrescenta muito ao currículo de cada jogador, do treinador. Então eu acho que eles estão aí bem focados realmente em tentar a conquista do título desse ano, que deixou escapar em 2009, no caso contra o Estudiantes. E nessa questão da pontuação, acho que o Cruzeiro já fez um papel importantíssimo, que foi vencer o Estudiantes. Seria aí o principal concorrente nesse grupo da Libertadores. Já conseguiu uma vitória, aliás, não só uma vitória, uma goleada, né, que enche de moral o time. Então, acho que o papel está sendo bem feito. Basta aí hoje vencer o Guarani para não perder aí esse embalo nessa primeira fase da Libertadores. A opinião, o Guarani já perdeu para o Tolima, mas em termos de Libertadores, quando você diz assim, olha, o nível técnico do Cruzeiro é muito superior ao adversário. Só que a gente sabe que na Libertadores, uma das principais características é a superação das equipes. Né? Em virtude, dentro do seu próprio grupo, a gente vê aparecer jogadores diferenciados em momentos importantes e as equipes também se superam no seu cotidiano. Por isso é um jogo perigoso. Justamente, vamos pegar como exemplo até, né, Edmara, o jogo do Tolima contra o Corinthians. Pouco se esperava do Tolima diante do Corinthians nos 2 jogos. E o Tolima mostrou muita vontade e conseguiu a vaga. O próprio Liverpool do Uruguai contra o Grêmio também deu trabalho à equipe gremista. Então, Liverpool do Uruguai é duro, hein? É demais, né? Aliás, o campeonato uruguai é um campeonato meio genérico. Tem Liverpool, o Nacional já é do Uruguai realmente. Existem outros nacionais por aí, mas existem vários clubes. Tem o River Plate do Uruguai também. Esse a gente viu também, Mas, de qualquer forma, fica essa preocupação para o Cruzeiro de não entrar em campo achando que o jogo está vencido, está ganho. Porque o Cruzeiro terá uma certa dificuldade, Libertadores é assim. Quem não tem tanta técnica tenta superar com a vontade, uma vontade extra, porque é uma competição importante, a mais importante do nosso continente, então não vai ser tão fácil assim quanto possa parecer. Com relação aos números, Dimar, eu queria só ressaltar o seguinte: o Cruzeiro, claro, leva em consideração algumas combinações de resultado e deve levar em consideração essa possível combinação de resultado aí, com relação aos 50%. E não custa lembrar que em 97, na primeira fase, o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas, venceu as 3 últimas e acabou chegando até a decisão e foi campeão, tendo 50% de aproveitamento na primeira fase. Agora, o Cuca tem se mostrado muito tático, né, na própria questão do Estudiantes, da Libertadores. Também a gente está vendo isso no Campeonato Mineiro, até nas substituições que ele faz, mais ou menos na segunda etapa, mudando a história. O Pinel até fez essa pergunta para ele depois do último jogo. E ele revelou na semana passada também que contra o Estudiantes ele praticamente só conversou com o grupo, né? Ele expôs taticamente como era a função. Verdade. Isso é conhecer profundamente, Guto? Sem dúvida. Eu acho que... Eu sempre falo que hoje no futebol mineiro nós temos os 2 melhores treinadores do país. Sem dúvida. Eu gosto muito do Muricy também, mas acho que o Dorival e o Cuca são treinadores mais ofensivos. O Muricy é um pouco mais retranqueiro. Você acha, não? Ele é, né? Exatamente. Então, o Cuca tem esse time na mão, ele joga para o ataque, ele tem montado o time muito de acordo com a característica do adversário. Ele vai fazer isso hoje, né, com aquilo que você já citou, do Pablo indo para a esquerda, o Diego Renan para a direita. E a gente viu no jogo contra o Estudiantes uma formação que chamou a atenção, que foi o Pablo fazendo um terceiro zagueiro, o Alisson voltando para ser um ala pela direita, o Gilberto para ser um ala pela esquerda, e ele deu total liberdade para o Montijo pela direita e o Roger pela esquerda encostarem no Wellington Paulista. Eu acho que hoje vai ser um pouquinho diferente. O Pablo vai ficar plantado pela esquerda, o Diego Renan exatamente não vai sair tanto, e eu acho que o Cuca vai fazer uma linha com 3 jogadores, com o Alisson mais pelo lado direito, o Montijo mais centralizado, o Roger mais pela esquerda e o Wellington como aquela referência que segura os zagueiros. E embora não tenha marcado o gol, acho que o Wellington foi importante no jogo contra o Estudiantes, até para que os companheiros fizessem. Puxando a marcação, exatamente. Sem dúvida, ele foi importante. Eu acho que ele vai usar nesse jogo contra o Guarani um trio ali, no caso, né? Vai fazer muita jogada
em triangulação com o Diego Renan, com o Alisson e com o Montijo caindo ali pelo lado direito. Vai ficar um lado muito forte nessa equipe do Cruzeiro. Ele tem, a gente sabe, tem usado o Pablo realmente como um falso terceiro zagueiro ali. Fica, como o Guto falou muito bem, plantado ali na defesa para poder cobrir os avanços dos outros laterais, dos próprios volantes. E com relação o Guto falou, né, muito bem aí sobre termos os dois principais treinadores do Brasil hoje. Eu acho que são dois treinadores que estão querendo muito, que são estudiosos, que se dedicam integralmente ao que fazem e estão no caminho certo, sim. O Cuca está muito bem assessorado, né? Ele conta com o Emerson Ávila, que foi ao Paraguai assistir o jogo do Guarani contra o Tolima. Tem muitas informações a respeito do adversário dessa noite e certamente as mudanças que ele está fazendo para essa partida de logo mais às 7h15 da noite na Arena do Jacaré são baseadas nas informações que ele recebeu. Só para resumir, o Guarani do Paraguai joga com 2 linhas defensivas de 4 jogadores e 2 homens mais isolados na frente, inclusive um atacante bem grandalhão. Pelo menos jogava, assim, né? Vamos ver se consegue jogar na Arena do Jacaré. O Atlético foi para o Maranhão com 19 jogadores. Novidades na lista, o reforço na zaga e a definição com Dorival Júnior. O técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores para a estreia na Copa do Brasil contra o IAP do Maranhão, nesta quarta-feira, 21h50, fora de casa. As novidades na lista do treinador foram o zagueiro Hever, o atacante Diego Tardelli, que não atuou contra o Guarani pelo Mineiro, por cumprir suspensão, e o volante Toró, que foi relacionado para uma partida oficial pela primeira vez desde que chegou à cidade do Galo. No período em que ficou em tratamento, Hever foi substituído por Leonardo Silva, que desempenhou um bom futebol ao lado de Werley. Agora, a dor de cabeça para saber quem vai entrar em campo fica para o técnico Dorival Júnior. Foram cortados da lista para a viagem a São Luís o zagueiro Lima, o atacante Jobson e o volante Richarlison, que ainda cumprirá 2 jogos de suspensão em partidas realizadas pela CBF, em virtude de uma expulsão no fim da temporada de 2010, quando ainda defendia o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Como depois da partida desta quarta, Richarlison vai ter cumprido mais da metade da pena, o Galo vai tentar a conversão do restante em cestas básicas ou serviços comunitários. Este ano, Richarlison já ficou de fora do clássico com o Cruzeiro, pois foi expulso no confronto com o Tupi pela 2ª rodada do Mineiro. Ele será julgado nesta terça-feira pela expulsão e pode pegar até 3 jogos de suspensão no estadual. Confira a lista dos relacionados pelo técnico Dorival Júnior. Goleiros, Renan Ribeiro e Giovani. Lateral, Leandro. Zagueiros, Leonardo Silva, Werley e Hever. Volantes, Zé Luiz, Toró e Serginho. Meias, Ricardinho, Renan Oliveira, Diego Souza, Mancini e Jackson. Atacantes, Neto Berola, Magno Alves, Tardelli, Wesley e Ricardo Bueno. Tá, então, o grupo que o Dorival levou para o Maranhão, acho que ninguém tem dúvida. Claro que o Felipe até levantava um pouquinho antes do programa a questão comigo o seguinte, que ele acha que ele pode até fazer opção por 3 atacantes, né, colocando o Serginho na lateral e aí não se utilizando do Jackson. E eu dizia que, na minha opinião, eu acho que diante do desconhecido, ele vai esperar um pouquinho para ser assim, mais ousado. Mas isso é uma formação que passa pela sua cabeça. O Dorival até falou, né? O desconhecido é sempre muito mais perigoso do que aquele adversário que você já conhece. Então, por essa razão, talvez ele mantenha um esquema um pouco mais conservador, coloque o Jackson realmente na direita, como foi muito bem até no Clássico. Eu falei a questão do Tardelli mais pela função do Serginho, né? Já que ele vai ser o lateral direito, então seria importante que ele tivesse uma sequência na posição. Você acha que ele vai ser o lateral direito? Isso já está na cabeça do Serginho? Eu acho que vai, Dimara. Ele foi bem nesse jogo contra o Guarani, mostrou... O Serginho é um jogador que ele tem muitas características para ser um bom lateral. Ele é veloz, ele tem força física. Falta ali aprimorar talvez um pouquinho de cruzamento, chegar na linha de fundo. Na característica própria mesmo. Exatamente. Ele tem uma certa habilidade, a correria ali, né, daquele lateral pelo lado do campo. Então, acho que ele vai ser uma boa opção. Aí tem aquela dúvida também na zaga que a gente conversava, né? Quem vai? O Werley até que voltou bem esse ano, terminou ano passado bem também. Mas eu já acho que pode ser que a estreia aí da dupla que todo mundo tanto fala nesse ano, né? O Léo Silva com o Hever. Torres Gêmeas, é. Isso mesmo. Leonardo e Hever. É claro, né, Guto, quando a gente fala dessas possibilidades, é óbvio que ninguém mais do que o Dorival está pensando nisso. Acho até que passa pela cabeça dele essa história, mas quando a gente fala de um adversário que se desconhece tanto, totalmente, né, o que se viu foram alguns amistosos na temporada do IAP, é mais o Atlético concentrando naquilo que ele mesmo pode fazer. Né? É nele como time. Isso, talvez o Dorival seja um pouco mais prudente e mantenha uma formação similar às do Campeonato Mineiro, porque é uma base que está ali, que ele confia, e de repente você usar num jogo de Copa
pode ser, apesar do adversário ser muito fraco, pode ser arriscado, né? Porque a Copa do Brasil são 2 jogos, é claro que tem um jogo da volta, mas o Atlético vai com o intuito de decidir lá. Então, por isso, é importante não levar gol, fazer gols. Acredito que vá passar até com certa tranquilidade, mas um pouquinho de cuidado é importante, né? Agora, Fábio Pinel, até que ponto a motivação do IAP, que enfrenta a sua primeira competição nacional, né, passou por uma seletiva para chegar à Copa do Brasil, até que ponto é essa motivação dos jogadores? Porque se eles são desconhecidos para nós, eles querem ser conhecidos aqui, né? Qual é essa motivação? Bom, motivação certamente há, por estar enfrentando uma equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por estar disputando pela primeira vez uma competição nacional de alto nível. Só que, vamos lembrar que no ano passado, o Juventus do Acre jogou contra o Atlético, tinha a mesma motivação e tomou aquela sapecada, né? Foi 7-0 com 5 gols do Obina. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, assim, não adianta só ter a motivação. É claro que ela ajuda um pouquinho, mas a parte técnica, para essas equipes de menor porte, ela também é muito fundamental. Não basta só essa motivação. Eu acredito que o Atlético não terá dificuldades na partida de amanhã contra o IAP no Maranhão. Eu acho que o Dorival está com essa vaga para a segunda fase já encaminhada. Bom, então vamos lá de Campeonato Mineiro, porque o Vila Nova assumiu a 4ª posição no estadual, vencer o Democrata em Governador Valadares. Vitória importante da equipe de Wilson Gotardo fora de casa. Eli Tadeu, aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Democrata. Gedeon, aos 6 da segunda etapa, deixou tudo igual para o Vila Nova. Marinho, aos 26, fez o gol da virada da equipe de Nova Lima. Fernandão, aos 35, deixou tudo igual de novo para o Democrata. E Felipe, aos 44, fez Vila Nova 3, Democrata 2. Importante a vitória do Vila, chegando aí à 4ª posição no Campeonato Mineiro. Ontem a gente falou tanto do nível técnico desse campeonato, que continua com nível técnico baixo, que tem arbitragem questionável, sim, né? Eu acho que a gente tem que ser bem claro nessa situação. E o Flávio Carvalho dizia, olha, acho que não vai fugir desses 4 aí do Vila, que é muito próximo à capital, vai ficar por aqui mesmo. O que você está achando? Eu concordo com ele, eu acho que é por aí, Dimara. São 4 rodadas, ainda tem muito campeonato, mas pelo que a gente viu até agora, o Vila dos times, tirando os 3 aqui da capital, é o melhor. Eu acho que pode haver uma alteração, por exemplo, entre Cruzeiro e América na tabela. De repente o Cruzeiro ficar em segundo, o América em terceiro, mas acho que dificilmente vai fugir desses confrontos aí. O interior não tem trazido muita motivação para esse campeonato, né, Felipe? Não tem um time que você vai dizer que Atlético, Cruzeiro ou América vão estar em campo para enfrentar, que você fala assim, nossa, quem sabe esse aí tira um pontinho ou outro. Tá difícil de apontar isso, né? Tá difícil. A gente vê aí campanhas muito ruins, né? Muito Ipatinga, Funorte, Caldense, são times que... empates, né, Felipe? Exatamente. Muito jogo truncado entre esses adversários, cada um com medo de perder para o outro ali, perder a posição. Mas é muito bom esse resgate do Vila, né? A gente, nos últimos anos, o Vila vinha apenas figurando aí no Campeonato Mineiro. Não cair, passou né? até muito aperto para não cair para o módulo 2. E agora tendo essa campanha boa, com o Wilson Gotardo no comando, já está ali no G4. Acho que seria até legal para a gente ver novamente esse quarteto aí de Minas entre os principais ali. É importante nessa vitória do Vila Nova, é uma reestruturação realmente que acontece em Nova Lima. E a gente sente falta de equipes de tradição como o próprio Vila aparecerem com força para incomodar Atlético, Cruzeiro e América, que tradicionalmente são os mais fortes. No jogo aberto, ganhou, estava lá, a gente mostra. Agora, só atualizando alguns números, né, com o final da 4ª rodada ontem, o Campeonato Mineiro já com 25 partidas, 84 gols marcados, média de 3,4. E você falava da quantidade de empates, né, Guto? Só 7 equipes mandantes conseguiram vencer suas partidas. Então, realmente é um número meio impressionante, eu acho, para um campeonato como esse. Então vamos falar um pouquinho de Campeonato Mineiro, sobre uma questão que está incomodando a gente. Foi o que aconteceu lá em Divinópolis. Eu pedi o pessoal colocar as imagens aí. Essas imagens são da Rede Minas, que era a TV que estava lá pelo pool, que é o pool das outras emissoras, né? Vocês estão acompanhando aí. Olha só quem estava na cabine destinada para a imprensa, galera. Olha que bacana. A imprensa ficou sem local de trabalhar. Eu acho o seguinte, o estádio é deles, eles passam para quem quiser, mas nós, imprensa, que cobrimos, que colocamos em rede nacional, né, que mostramos a cidade, o estádio, enfim, tudo. Olha só, a gente não tinha lugar para trabalhar, não. A imprensa foi colocada numa laje lá. E olha só, as cabines destinadas à imprensa, que bacana. Eu gostaria Legal, de saber né? de quem é a responsabilidade nesse caso. Se é realmente do Guarani,
se é a Federação Mineira de Futebol, porque isso está errado. E, na verdade, vamos explicar, nós, emissoras da capital, a gente define uma emissora pelo pool para poder estar indo aos estádios, para poder estar fazendo a imagem para todo mundo, né? Ou seja, a gente precisava de um ponto para nós, para podermos transmitir e mostrar aqui o que há de melhor, o que é possível mostrar. E olha só, quem estava ocupando o lugar destinado à imprensa. Lamentável. Não é lamentável? Eu acho, Dimara, eu até posso falar muito bem a respeito disso pela parte de imprensa escrita também, né? Já que eu também trabalho pelo Lance. É uma vergonha o que fazem com os jornais, com os sites. Não deixam nunca nenhuma cabine disponível para esses órgãos de imprensa. Tanto que a gente, nas conversas mesmo, a gente fala, nós nem vamos em jogos do interior, porque a gente sabe que chegando lá a gente vai ter que ficar no meio do torcedor, não tem uma tomada para ligar o laptop, então a gente prefere nem ir. É uma vergonha isso. E quando a gente está falando sobre essa situação, aí vale dizer isso para o interior, a gente tem o maior prazer. Estou acabando de dizer que os gols do Vila Nova, a vitória do Vila Nova sobre o Democrata, acabou de ir em rede nacional. Então é o seguinte, a gente tem o maior prazer em estar levando essas imagens e estar mostrando tudo o que acontece no Campeonato Mineiro pelo interior do estado. Mas a gente precisa ter condição de trabalho. Então eu acho que isso é preciso ser revisto aí, seja como o Pinel disse, quem for o responsável, é preciso que isso seja dito, isso seja mostrado, e se acontecer de novo, a gente vai mostrar aqui de novo. E mais, se a gente não tiver condição de trabalho no interior, a gente não vai. E aí a gente não vai estar mostrando aqui. E aí o seu time vai continuar aí mais um Campeonato Mineiro, sei lá o que vai acontecer, enfim. E aí a gente vai para o Brasileiro e pronto. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais Cruzeiro com o time, as alterações para o jogo da Libertadores contra o Guarani. A estreia do Atlético na Copa do Brasil. Amanhã tem o IAP. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Então vamos conferir agora o trabalho de Cuca. Como ficou o time para enfrentar o Guarani, a inversão das laterais e a equipe sem Gilberto. Cuca é um técnico exigente. Durante os treinamentos na Toca da Raposa, ele tenta consertar todos os detalhes da equipe. Às vésperas de uma partida importante, então, as cobranças do treinador só aumentam. O professor Cuca está pedindo a gente marcar mais forte, né? Porque a Libertadores é um campeonato muito complicado, muito pegado, então ele tem que estar nos nossos pés direto, né? Gritando, falando para a gente diminuir a marcação. Então isso é um fato muito importante para a gente. Em vésperas de jogos, normalmente o treino é um recreativo. Mas hoje, um dia antes do jogo contra o Guarani do Paraguai, Cuca resolveu fazer um trabalho tático. É que o treinador vai mexer nas duas laterais da equipe. Tudo porque o experiente Gilberto está com uma tendinite na perna esquerda e não enfrenta hoje o Guarani do Paraguai. Por isso, Cuca vai inverter os laterais. Pablo vai ser deslocado para a esquerda e Diego Renan entra na lateral direita. Para mim é tranquilo, porque eu também já atuei na direita, né? Então não tem dificuldade. Eles vão vir com um atacante fixo ali, outro mais rodando pelo meio, então os laterais vão ter um pouco mais de liberdade. Mas isso aí a gente vai observando dentro da partida e saber que tem que ter atenção em todos os momentos. A explicação do treinador para as mudanças é o esquema tático do adversário. Para Cuca, Pablo e Diego Renan podem jogar dos dois lados. E o Guarani do Paraguai tem pontos fortes no ataque. Os pontos fortes deles são muitos. A bola parada é uma delas. O centroavante alto, referência. O segundo atacante que encosta bem. O lado direito que sai com força. Saída dos volantes, né? Jogam em duas linhas de 4, como geralmente os times do Paraguai jogam. Se preparar para jogo duro. Esse é o segredo. Com Diego Renan jogando na direita, o Alisson ganha mais um parceiro pelo setor para furar a defesa paraguaia. Artilheiro do time em 2011, com 3 gols marcados, o Alisson quer aproveitar a boa fase. Todos os jogadores, né? Atacante pensa ser artilheiro num grande clube, né? Como é o Cruzeiro. O mais importante é eu também dar passo para os meus companheiros, que também ele me ajuda muito, né? Então, fazer meu jogo, quando aparecer a chance, tentar matar, fazer os gols, que também é bom fazer gol, que dá uma alegria que só quem faz, que sabe que é muito importante. O Alisson já ganhou a vaga de titular no Cruzeiro e a confiança de Cuca, mas nem por isso está livre das cobranças do treinador. Cada jogo que passa e você vai bem, você tem uma responsabilidade maior. Você não pode parar aí e achar que ganhou tudo. Você tem que cada vez querer mais. E eu vou ficar no pé deles sempre. Para que a gente possa evoluir nesse sentido.
Vai ficar mesmo. A gente está tendo reflexos no próprio time. Eu dizia o seguinte, o Alisson não é assim tão técnico como o Thiago Ribeiro, que para mim é um jogador extremamente técnico, né? Mas ele é muito voluntarioso, tem muita vontade, mostrou isso todas as vezes que entrou nos Jogos do Cruzeiro e ganhou com todos os méritos essa vaga. Eu acho que quem tem que tomar cuidado é o Wellington Paulista. É verdade. Se tem alguém para sair, para entrar o Thiago, hoje é o Wellington. O Alisson provou nas últimas partidas que ele vive uma fase muito boa. E o futebol é isso, é fase. Ele se tornou uma peça importante para o time, ele é um jogador moderno, que marca, que ataca. Ele tem uma característica interessante, porque muitos atacantes que às vezes são cobrados pelo treinador para marcar, acabam perdendo força depois para atacar. E o Alisson... E reclamam, né? E reclamam. O Alisson, diferentemente, não. Ele consegue voltar e depois ele ainda tem força para atacar. Por isso ele está fazendo a diferença. Agora, concordo com você. Acho que futuramente o Thiago Ribeiro pode ganhar a vaga do Wellington Paulista e é possível jogar assim. A gente tem exemplo, por exemplo, exemplo do Barcelona, que o Pinel tanto gosta, que não tem referência, não né? Tem. Um centroavante. Não joga com centroavante. Joga em alta velocidade. É, tem uma diferençazinha ali. Um o que mais se aproxima é o Davi Vidia, mas não é de ser a referência dentro da área. Pensei que era não, eu tô dizendo com relação ao que exemplo susto que eu tomei agora. Não, a questão do Alisson, né? A gente sabe que, principalmente na Libertadores, nem sempre aquele jogador que é o mais técnico é o que se destaca. Não. A vontade, a entrega dentro de campo, ela é muito importante isso, em Libertadores, né? Então, por isso, talvez o Alisson esteja levando essa vantagem. Eu acho que esse jogo de hoje é muito importante para dois jogadores. O Diego Renan, que tenta aí recuperar o espaço dentro da equipe, e o próprio Wellington Paulista, que é questionado, é cobrado a cada jogo, os gols não vão acontecendo e aí vai só aumentando essa questão da pressão. E o Thiago Ribeiro é um jogador que, querendo, ele pega essa posição para jogar ao lado do Alisson. Eu incluiria até o Pablo nessa questão de um jogo importante, porque eu ainda tenho visto várias pessoas questionando o Pablo nessa temporada. Eu acho que todos os jogos que o Cruzeiro fez esse ano, ele apareceu muito bem. Aliás, teve uma partida que ele não foi tão bem assim, foi até criticado. Mas no restante dos jogos deste ano, o Pablo, na minha opinião, teve uma boa participação. Jogando bem novamente contra o Guarani, hoje à noite, eu acho que aí também ele vai provar para todo mundo que está em condições, sim, de seguir vestindo essa camisa 2 do Cruzeiro. E o Cuca disse no vestiário exatamente isso que você falou, né? Dessa questão do Pablo. Então vamos lá com o Galo e o IAP, a equipe do Maranhão. O desconhecido na vida do Atlético, sempre com muito respeito. Com apenas 3 anos de fundação, o IAP, Instituto de Administração de Projetos Educacionais, terá sua primeira experiência em torneios nacionais, nesta quarta-feira, quando recebe o Atlético em São Luís, no Maranhão. O jogo será no estádio Nhozinho Santos, já que o Fecurão, onde manda suas partidas, tem capacidade para apenas 3.000 pessoas. As informações obtidas pelo Atlético sobre o IAP são poucas. Se resumem, segundo o técnico Dorival Júnior, aos amistosos feitos pelo time na pré-temporada. Respeito é o primeiro passo para o Atlético alcançar seu objetivo. Uma vitória por mais de 2 gols de diferença elimina o jogo da volta na Arena do Jacaré. Nas últimas 5 edições do torneio, o Galo alcançou a classificação antecipada no jogo de ida. Em 2006, o Atlético eliminou de cara o Atlético de Ibirama, ao fazer 3-0 em Santa Catarina. No ano seguinte, a equipe fez 3-1 no Colo-Colo da Bahia. Já em 2008, o Atlético atropelou o Palmas, 7-0. O Itabaiana de Sergipe, em 2009, também foi goleado no jogo de ida, 5-0. No ano passado, o Galo voltou a aplicar um placar elástico no primeiro confronto, ao fazer 7-0 no Juventus do Acre. Nas 21 participações na Copa do Brasil, apenas 2 vezes o Atlético foi derrotado na estreia. Em 2002, perdeu para o Juventude do Mato Grosso por 2-1, mas classificou-se no jogo da volta, ao vencer por 2-0. Em 2004, passou por momentos delicados ao sofrer 4-2 da Catuense da Bahia. Porém, no Mineirão, goleou por 5-1 e avançou na competição. E que o adversário tirou de foto no Mineirão foi incrível. Quando eles têm a chance de vir para cá, é diferente. A gente mostrou aí as participações do Atlético na primeira fase. Essa primeira fase é sempre muito interessante, né? A gente rala um pouquinho para conseguir os gols, né? Mas ela tem o charme. Eu sempre digo que eu gosto da Copa do Brasil porque ela congrega nacionalmente mesmo. Você vê a relação com o Brasil todo, o que realmente tem de verdade nesse futebol, porque a gente faz futebol de elite, né? Top. A gente tem que ter essa noção também, que é muito bacana. É bom a gente conhecer um pouco, né,
O futebol do Maranhão, por exemplo, é muito desconhecido. O Sampaio Corrêa é um time que a gente conhece um pouco mais, porque às vezes disputa uma Série D ou uma Série C, mas o IAP é um clube completamente novo, né? A gente acompanhou ali 3 anos de existência, já tem 2 títulos na história. Ele foi campeão da 2ª divisão do Maranhão logo na primeira disputa, e no ano passado ele foi campeão de um campeonato que garantia a vaga para a Copa do Brasil, né? Não era o campeonato maranhense. Mas, volto a dizer, eu acho que o Atlético vai passar com tranquilidade. Eu também acho que o Atlético vai ter o menor problema para poder eliminar esse jogo de volta. A única coisa que poderia aí é que o campo lá seja um pasto, né? Que aí a gente sabe que complica muito mais a vida. A gente até comentava aqui antes sobre o Santos, ano passado, do próprio Dorival, né? Que ganhou de apenas 1-0 do Naviraense. É verdade. Teve que jogar na Vila Belmiro e fez 10-0, né? Essa primeira fase da competição, como você disse, ela é muito fraca, mas vale lembrar que ela, às vezes, traz algumas surpresas, Muitas, né? O Asa de Arapiraca, em 2002, com o Palmeiras, o Linhares do Espírito Santo com o Fluminense. Tem gente, né? Então, tem o próprio Santa Cruz contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era atual campeão da Copa do Brasil e, em 97, ano seguinte, foi eliminado pelo Santa Cruz. E o Corinthians, Caicó? Também tem. Tá não foi eliminado, mas não foi eliminado, 2-2, né? Aqui, né? E para cair no exemplo do próprio Atlético, né? As derrotas ainda para Mineiros de Goiás no jogo de ida, 3-2. Castor. Hein? Castor. Aquele volante que veio depois, o Henrique, um volante que foi contratado pelo Atlético depois daquele jogo contra o Mineiros. Sumiu, né? Depois o Tony também é outro jogador, mas é preciso ter cuidado, mas eu repito como o Guto, eu acredito que o Atlético não terá dificuldades contra o IAP. Sobre um futebol maranhense, tirando acho que o Sampaio Corrêa e o Motoclube, bem lembrado, que a gente conhece por acompanhar mesmo o futebol, por paixão, a gente não conhece mais quase nada do futebol maranhense. E eu tô com a Admar, eu adoro a Copa do Brasil. Lembro do que disse o Fred Jota há 2 semanas sobre a competição. Eu acho que ela é muito mal aproveitada pela Confederação Brasileira de Futebol. Isso deveria ser revisto pela Confederação Brasileira de Futebol. A da Taça das Bolinhas. A da Taça das Bolinhas. Que mais uma vez caiu em descrédito, né? Mas essa é uma outra história. Ela deu a taça de bolinha para 2, não foi? Agora não sei nem com quem que tá essa taça no final das contas. Vai ter Jogou a bomba para a Caixa Econômica Federal, né? Mas vai ter uma data para buscar lá no São Paulo, né? Agora, o Juvenal Juventus tinha que pegar a taça de bolinha? Se ele assinou o documento com todo mundo falando que ele acreditava? A CBF é a mesma que deu um título, ou melhor, 2 títulos em 67 para o Palmeiras. Foi. Ele ganhou 2 brasileiros no mesmo ano, né? É a mesma que aí, às vésperas das negociações, né, do Campeonato Brasileiro, resolve tomar uma atitude política, né? A Patrícia Morim também é a mesma dirigente que outro dia execrava também, a CBF, que ontem já estava na mesma mesa com o Ricardo Teixeira. Infelizmente, o futebol brasileiro é amador. Ainda é amador. E Flamengo e Corinthians vão fazer um movimento aí para levar os outros com eles, né? E o pessoal vai? Vamos ver quem é sério, né? Acho que a gente está precisando discutir, né? O torcedor fica conversando, e eu até queria colocar, pode tirar a tabela daí, que eu vou falar do Campeonato Mineiro amanhã, até para deixar claro uma situação, é o seguinte: o torcedor cobra tanto da gente nessa questão de Atlético e Cruzeiro aqui, dessa rivalidade absoluta, e eu já disse, o que eu vou dizer aqui, eu já disse para o Zezé Perrella, já disse para o Vimar Perrella, quando ele era o presidente do Cruzeiro, e para o próprio Alexandre Calil, presidente do Atlético. Enquanto a gente ficar nessa guerrinha estadual, né? Atlético e Cruzeiro, ele tá melhor, fulano disse que não foi pênalti pro Atlético, ciclano disse que o Cruzeiro não sei o quê. Enquanto a gente estiver nessa guerrinha aqui, desde 2003, o Campeonato Brasileiro foi para onde? São Paulo e Rio. Sei. Então, é preciso que o torcedor, né, tenha a consciência de que o que a gente faz aqui todos os dias, né, quando a gente briga para ter o Campeonato Mineiro em rede nacional, quando a gente briga para ter o Cruzeiro, como foi destaque hoje no Jogo Aberto, quando a gente briga para ter o Atlético, como vai ser destaque amanhã no Jogo Aberto, a gente está querendo mostrar o futebol de Minas. Aqui, seja qual for a paixão de cada um que vem por aqui, ela não é refletida no profissionalismo de cada um, porque para nós profissionais, pelo menos eu falo em nome dos profissionais da Rede Bandeirantes de Televisão, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para nós o que interessa é o futebol mineiro estar bem, seja qual for a equipe, seja qual for a situação. Quando a gente vem para cá e diz que o Campeonato Mineiro tem um índice técnico ruim, que tem uma arbitragem ruim, é para todo mundo. Não tem essa, eu detesto essa mania de perseguição que as pessoas têm. Porque o campeonato está puxando mais para o Cruzeiro. Porque o campeonato está puxando mais para o Atlético. Enquanto a gente fica nessa briga doméstica aqui, o campeonato nacional está puxando para quem? Quem é que está ficando com a taça das bolinhas aí? A quem que a CBF está fazendo referências o tempo inteiro?
É para alguém daqui? Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência diferente, uma consciência nacional, de buscar para nós, como referência do futebol mineiro, eu estou falando de todos nós, jornalistas, comentaristas, torcedores, a gente tem que buscar uma referência nacional. Estou errado? E eu acho até que a principal referência que tem que buscar são os próprios dirigentes. Claro. De se desvincular de certos males do futebol brasileiro e se unirem de uma forma produtiva, para que o futebol deixe de ser essa bagunça que é. Uma hora reconhece um título, outra hora dá a taça para uma equipe, uma hora depois esquece que o time foi campeão, porque o Flamengo já foi reconhecido e desconhecido várias vezes pelo título de 87. Então, essa falta de profissionalismo também, o pessoal reclama muito da arbitragem, mas se a própria CBF não consegue ter uma profissionalização, se quem está lá dentro não consegue trabalhar direito, aí também fica muito difícil, né? Principalmente esse ano aí, né? Nós temos aí 3 clubes da capital na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, aí eu acho que se acontecer essa união entre os clubes, o Atlético reclamar sozinho, o Cruzeiro reclamar sozinho, o América reclamar sozinho, não adianta nada. Agora, se forem os 3, já é uma voz um pouco maior. Precisa ter realmente essa consciência. Você falou muito bem, né, Edmar? Nem precisava da gente falar mais nada depois que você falou. Mas é isso mesmo, o caminho é esse. Tem que haver uma união entre os clubes para poder ter mais voz ativa na CBF. Não tenho dúvida disso. E eu acho também que o que falta um pouco para os dirigentes, nacionalmente, eu acho que o exemplo poderia partir aqui de Minas, é falar uma coisa e fazer aquilo, né? Porque muitas vezes a gente observa, dizem uma coisa e na prática fazem outra. Né? Muito bem, Guto, acho que caminha por aí mesmo. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola, Copa do Brasil é o destaque. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Histórias da Bola com Frederico Jota agora na tela da Band. Olá, boa tarde. Como eu falei na semana passada aqui no Histórias da Bola, a Copa do Brasil é um torneio muito restritivo, que não permite sequer que o campeão defenda o seu título no ano seguinte. Mas isso não impede a competição de abrigar vários clubes, digamos, diferentes, como Baré, Barras, Fast, Gurupi, Naviraense, Murici, Trem e Vilhena. Sem falar que o torneio começou a ter um sotaque estrangeiro. Não perca, hein? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Antes disso, vou falar de um estreante inusitado, que vai receber o Atlético amanhã em São Luís do Maranhão. Teve gente que se assustou quando viu que o primeiro adversário do Galo na Copa do Brasil de 2011 é o IAP. Quem? O quê? É o Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. Foi fundado em 2008 em São Luís, capital maranhense. O time manda seus jogos no estádio Nhozinho Santos e tem como mascote o Canário, referência ao uniforme amarelo e preto. Se classificou para a Copa do Brasil por ter conquistado a Copa União no ano passado. Além desse torneio, o IAP tem mais um título, o de campeão da 2ª Divisão do Maranhão em 2008. Em 2009, foi o 8º colocado em sua primeira participação na elite local e 2º colocado na Taça Cidade de São Luís. Em 2010, foi o vice-campeão estadual. Vocês estão lembrados que eu falei sobre o sotaque estrangeiro da Copa do Brasil? Pois é, também estreiam amanhã na competição Peñarol e River Plate. Não fique assustado. Não teremos jogos da Copa do Brasil em Montevidéu e muito menos em Buenos Aires. O Peñarol, sem o tio do Xará Uruguai, é o atual campeão amazonense e estreia contra o Paysandu. Já o River Plate, campeão sergipano de 2010, tem um adversário mais duro, o Botafogo do Joel Santana. O Peñarol foi fundado em 1947, na cidade de Itacoatiara, onde manda seus jogos no modestíssimo estádio Floro de Mendonça, que tem capacidade para 5.000 pessoas. O clube se profissionalizou em 1980, parou as atividades em 1993 e só voltou ao profissionalismo em 2007, retornando à primeira divisão estadual em 2009. O caso do River Plate é tão curioso que em Sergipe tem um rival, vamos dizer, argentino, o Boca Júnior, da cidade de Cristinápolis, hoje na 2ª divisão. O River foi fundado em 1967 na cidade de Carmópolis, onde tem seu estádio Idalito Oliveira, que só pode receber 2.500 pessoas. Com uniforme idêntico ao Clube de Buenos Aires, o River sergipano tem como um de seus patrocinadores o grupo de forró Calcinha Preta. É esse o primeiro adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Será que vai dar forró, ou melhor, um tango, contra o samba carioca? O Histórias da Bola de hoje fica por aqui. Até semana que vem.
incrível, né? Adorei a edição. Beijo, a Luiz, obrigada, tá? Minas Esportes hoje vai chegando ao final, a gente estourou tudo mesmo. Boa tarde, Guto Rabelo, obrigada pela presença. Maria, eu que agradeço, viu? Felipe Ribeiro, boa tarde. Fábio Pinel, vem aí o Minas Urgente com o Jacques Leal. Beijão pro Jacques Leal. Paulete volta só amanhã. Depois tem a Bianca Laje, tudo de bom, super programação na tarde da Band. Fique com a gente, aqui você tem o melhor. Eu volto amanhã, 12h30. Tchau.